Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nas galerias e nas redes sociais. O primeiro bloco é para discutir o tema do abuso contra crianças. Seja o abuso físico, seja o abuso psicológico, emocional, sexual, o abandono, os maus tratos. Esse é um tema que precisa estar na nossa casa. Nós protocolamos esse requerimento durante o recesso parlamentar, antes, inclusive, de estourar um vídeo que fez muito sucesso nas redes sociais, que é o vídeo do influenciador Felca, denunciando o quanto é fácil que a rede de pedofilia se espalhe, não na Deep Web, como se chama, mas na Surface Web, né? Nas redes sociais como o Instagram. Ele condicionou o algoritmo dele em 5 minutos, e em 5 minutos ele criou uma conta nova no Instagram, condicionou essa conta nova no Instagram para pedofilia, e em 5 minutos ele desvendou uma rede de pedófilos. E isso está fazendo está tendo maior alcance, maior debate em todo o Brasil, e nós havíamos, durante o recesso parlamentar, protocolado esses requerimentos que dizem respeito ao abuso contra crianças. O primeiro requerimento é um pedido, é um apelo ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco para que preste informações sobre processos de destituição de poder familiar motivados por maus tratos contra crianças e adolescentes no município do Recife. Então, nós estamos pedindo ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que nos informe se nos últimos 5 anos, de 2020 a 2024, quantos processos para destituição do poder familiar por maus tratos contra crianças e adolescentes foram ajuizados na comarca do Recife. Nós também estamos pedindo se há registros estatísticos de quais são os bairros com maior incidência desses processos, se existe classificação quanto ao tipo de maus tratos que fundamentam o pedido de destituição do poder familiar, como, por exemplo, a violência física, a violência emocional, a violência psicológica, a violência sexual, a negligência, o abandono, entre outros. Esses dados, eles são fundamentais para que a gente possa formular políticas públicas de enfrentamento aos maus tratos e à violência contra crianças e adolescentes na cidade do Recife. Por isso, estamos fazendo esse apelo ao presidente do Tribunal de Justiça para que nos forneça esses dados. Esses dados são essenciais para que a gente possa pensar e formular políticas públicas que enfrentem a violência contra as crianças, todo tipo de violência, inclusive essa violência que foi denunciada pelo influenciador Felca, que é a violência exercida pelos pais, que fazem com que as crianças se exponham nas redes sociais, monetizadas, para ganhar dinheiro em cima da adultização e a precoce sexualização de crianças e adolescentes, com a finalidade de dar lucro a pais e mães. Isso também é motivo de destituição do poder familiar, e nós precisamos de dados sobre esse tema para que a gente possa formular políticas públicas para o cuidado de crianças e adolescentes. O outro requerimento é uma indicação à Secretaria de Educação para realizar campanha educativa permanente nas escolas da rede municipal voltada à prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós precisamos que a Secretaria de Educação tenha cuidado nesse tema, enfrente esse tema, faça parte das instituições e dos órgãos que fazem o enfrentamento ao abuso e à violência sexual de crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes
sequer têm noção de que elas estão vivendo uma situação de violência. Muitas vezes uma criança não sabe que ela está sendo abusada. Ela sofre o abuso, mas ela não tem a noção de que ela está sendo abusada. Nós precisamos que as escolas municipais façam uma campanha permanente de esclarecimento, de enfrentamento, de prevenção do abuso e da violência contra crianças e contra adolescentes. Seja esse abuso físico, moral, psicológico ou sexual. E precisamos que a Secretaria de Educação faça esse enfrentamento. Com isso, encerro o primeiro bloco. O segundo bloco diz respeito a pessoas em situação de rua. E tem como fundamento a DPF 976 do Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 976 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que existe uma omissão estrutural dos entes federativos diante da grave violação de direitos humanos das pessoas em situação de rua em relação aos seus direitos fundamentais, como moradia, dignidade, saúde, educação e a própria vida. Então, a DPF 976, ela impôs uma série de deveres ao poder público em relação às pessoas em situação de rua. Nós sistematizamos as indicações feitas na DPF 976 e fizemos os requerimentos com base nessa ADPF. O primeiro requerimento é para que sejam instalados bagageiros nas ruas do Recife, bagageiros que possam servir para que as pessoas em situação de rua aloquem os seus pertences pessoais. Por exemplo, uma escova de dente, um travesseiro, um lençol, uma muda de roupa que ela eventualmente possua. Porque o que acontece é que nas ações de fiscalização e de controle urbano, comumente, esses pertences das pessoas em situação de rua, eles são tomados das pessoas em situação de rua. Então, se já é difícil para uma pessoa em situação de rua ter uma escova de dente, quando ela tem, nas ações de controle urbano, esses pertences são tomados. Então, vamos lembrar que a gente não pode estigmatizar as pessoas em situação de rua, já falei isso dezenas de vezes aqui nessa tribuna. Pessoas em situação de rua são as mais diversas, mas eu sempre gosto de chamar a atenção para um grupo em particular das pessoas em situação de rua, que são as mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres que, percebendo que a sua vida está em risco, ou a vida dos seus filhos está em risco, sai de casa para ficar em situação de rua, porque a rua é mais segura para ela do que o seu próprio domicílio, onde ela vive com o seu agressor. Então, nós temos famílias de mães com filhos que vivem nas ruas com medo do seu agressor, com medo do companheiro que já vem agredindo essa vítima, vem agredindo os filhos da vítima, e que ela sai de casa para morar na rua, porque ali na rua, por incrível que pareça, ela tem mais chances de sobrevivência. Então, nós precisamos de bagageiros nas ruas para que as pessoas em situação de rua possam guardar os seus pertences e os seus pertences não sejam apreendidos nas ações de controle urbano. O segundo requerimento é um pedido à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome para divulgação prévia de dia, horário e local das ações de zeladoria urbana.
no site da prefeitura, no Centro Pop, nos restaurantes populares e abrigos para a população em situação de rua. O que é que nós estamos pedindo aqui? Nós estamos pedindo que as ações de zeladoria, o que são ações de zeladoria urbana? São ações de capinação, são ações de reparo de calçadas, etc., que essas ações de zeladoria urbana elas sejam informadas previamente do dia, do horário e do local onde elas vão acontecer, em especial nos centros pop, nos restaurantes populares, nos abrigos, para que a população em situação de rua possa se organizar. Porque o que é muito frequente é que essas pessoas em situação de rua sejam surpreendidas com ações de zeladoria urbana e sejam obrigadas a sair do local, abandonando seus pertences, saindo em condições de indignidade, e nós precisamos mudar esse tipo de ação. A zeladoria urbana pode e deve acontecer. Nós aqui pedimos muitas ações de zeladoria urbana, mas essas ações precisam ser avisadas com antecedência para as pessoas em situação de rua não serem surpreendidas e não serem removidas, muitas vezes com violência, do local onde elas se encontram. O terceiro e o quarto requerimento são para instalação de ar-condicionado nos restaurantes populares, Naide Teodósio e Josué de Castro. Isso porque esses restaurantes populares, eu já fiscalizei os 2 restaurantes populares, e já tive condições de fiscalizar o ambiente, mas realmente eles são muito quentes, e seria o caso de instalar ar-condicionado nos 2 restaurantes, tanto no Naide Teodósio quanto no Josué de Castro, para que as pessoas em situação de rua que utilizam esses restaurantes populares possam fazer a sua refeição em condições de maior dignidade humana, sem o calor enorme da nossa cidade. O quinto requerimento é para realização de mutirões de cidadania para regularização da documentação das pessoas em situação de rua, inscrição em cadastro governamental e inclusão em políticas públicas existentes. Esse requerimento é muito importante. Nós precisamos criar mutirões para regularizar a documentação das pessoas em situação de rua, mas também é fundamental inscrever essas pessoas em programas governamentais existentes, inscrever no CadÚnico, inscrever no Bolsa Família, se preencher os requisitos, enfim, no aluguel social, fazer a inscrição dessas pessoas em programas sociais existentes já nas políticas públicas governamentais, mas que essas pessoas estão excluídas porque não têm documentação necessária, porque não preenchem os requisitos para se cadastrar nesses programas de benefício social, justamente por não terem a documentação. Então, nós pedimos a realização desses mutirões, e acreditamos que esse requerimento é de máxima importância. O sexto requerimento é para a distribuição de itens de higiene básica à população em situação de rua. Isso aqui é fundamental. Nós estamos falando de absorventes. Vejam, quem é cadastrado no CadÚnico, as mulheres cadastradas no CadÚnico já têm direito a receber absorventes de modo gratuito. Porém, nós temos muitas pessoas em situação de rua que, como eu acabei de falar, não são registradas nesses programas governamentais. Então, distribuição de itens de higiene básica, escova de dente, pasta de dente, escova, sabonete, absorvente, são itens
que são fundamentais para que essas pessoas possam viver com mais dignidade. Então, nós fazemos aqui a defesa dessa indicação à Prefeitura para que possa fazer a distribuição desses itens de higiene básica. O terceiro bloco diz respeito aos blocos líricos. E diz respeito a um trabalho que nós vimos realizando desde o início do nosso primeiro mandato. Mas, em especial, no ano de 2023, nós realizamos diversas reuniões e audiências públicas com os blocos líricos e realizamos um documento síntese de uma série de reclamações, queixas e críticas que os blocos líricos apresentavam em relação à organização do Carnaval do Recife. Nós entregamos formalmente esse documento síntese nas mãos do secretário de Cultura da época, Ricardo Melo, e também do presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife, Marcelo Canuto. Mas os problemas continuaram, tanto no Carnaval de 2024, como no Carnaval de 2025. E nós estamos aqui reiterando os pedidos já formulados por nós. São eles: a apresentação de um relatório técnico detalhado sobre as falhas logísticas verificadas no Carnaval de 2025 e as medidas corretivas propostas para o Carnaval de 2026. Um programa de formação continuada para coordenadores, produtores culturais, prestadores de serviços, guias e agentes envolvidos no ciclo carnavalesco, com foco na valorização das tradições dos blocos líricos. Esse requerimento nós já apresentamos, e já apresentamos também para todas as manifestações de cultura popular. Isso aqui é fundamental. Para quem não conhece o lado de trás, os bastidores do Carnaval, para quem vê o show, é tudo sempre muito lindo. Mas nos bastidores do Carnaval tem muitos problemas. Esses problemas consistem em produtores de palco apressando os grupos tradicionais, os blocos líricos, os maracatus. Aqui a gente coloca uma série de manifestações da cultura popular que são apressados para saírem do palco. Enquanto eles estão se apresentando, tem gente fazendo teste de som, teste de equipamento técnico. As pessoas que se apresentam nos blocos são retiradas, às vezes, pelo braço durante a sua apresentação. A música é cortada, o microfone é cortado no meio do hino do bloco. Isso é um grande desrespeito. E é muito interessante porque os artistas que vêm de fora não passam por esse tipo de constrangimento. Mas as nossas culturas tradicionais, elas precisam passar por essa vergonha. Isso é muito grave. É muito grave. Por que é que nós tratamos com mais respeito artistas que vêm de fora do que nossas próprias manifestações de cultura popular? O que seria do Carnaval do Recife sem os blocos líricos? O que seria do Carnaval do Recife sem os maracatus? O que seria do Carnaval do Recife sem os afoxés? Então, por que esse tipo de desrespeito? O que nós estamos pedindo desde 2023 é que haja um programa de formação continuada para os produtores de palco e para todas as pessoas que trabalham nos bastidores do Carnaval. Também pedimos a realização de reuniões periódicas entre os blocos líricos e a Prefeitura do Recife, com essa pauta que acabei de falar. A criação de um protocolo uniforme de fiscalização do Carnaval que assegure tratamento igualitário e digno entre todos os grupos culturais, religiosos ou não.
vou comentar o próximo, vou comentar esses dois requerimentos conjuntamente. A revisão dos critérios de fiscalização urbana durante o Carnaval, garantindo isonomia no tratamento das agremiações, especialmente quanto ao uso de equipamentos de som e apoio. Gente, nós estamos tendo um problema grave durante o Carnaval, que é a falta de aplicação do princípio da igualdade entre os blocos. Então, os blocos líricos gospel são blocos líricos que têm o apoio aprovado e a utilização de caixas de som aprovado. E os blocos líricos que não são gospel, ou os maracatus que não são gospel, não podem entrar com carro de apoio. O que é o carro de apoio? É o carro em que vai água para os participantes, principalmente água. Porque durante todo o trajeto, os participantes dos blocos líricos, dos maracatus, dos afoxés, não têm água para beber, porque não permitem que entrem com carro de apoio com água. E aí, alguns maracatus, em especial aqueles que são gospel, têm a permissão de entrar com carro de apoio, e os demais não. Idem para equipamento de som. Então, alguns podem entrar com equipamento de som, outros não podem. Então, o que é que se está pedindo? Um protocolo que estabeleça o princípio da isonomia. Todos os blocos precisam ser tratados da mesma forma. E, de preferência, da mesma forma, permitindo o uso de carro de apoio. E não permitindo o uso de caixa de som. Também pedimos a revisão e a ampliação dos valores de cachês pagos aos blocos líricos, com adequação aos custos reais e à inflação acumulada nos últimos anos. A gente precisa revisar o cachê dos blocos líricos. O cachê está totalmente desatualizado. Há muitos anos que ele não sofre atualização. Nós precisamos revisar esse cachê. Outro requerimento que é muito importante, para quem entende de carnaval é muito importante, a garantia de tempo mínimo adequado de palco para os blocos líricos, sem interrupções por atividades externas, como teste de som ou ajuste técnico. Precisa garantir o tempo mínimo de palco para os blocos líricos. Porque, como eu disse, os blocos líricos são interrompidos no meio da apresentação. Às vezes o bloco está cantando o seu hino, está lá o Batutas de São José cantando o seu hino, Madeira do Rosarinho cantando o seu hino, e no meio do hino eles cortam a música e mandam as equipes descerem. Isso é um desrespeito muito grande. Não pode ser assim, tem que ter respeito pelas tradições culturais. Então, estes são os nossos requerimentos em relação aos blocos líricos. Eu termino dizendo que a gente está falando de patrimônio cultural e material do povo recifense. Nós estamos falando de uma tradição que foi constituída pelo povo e que se transformou em patrimônio cultural do povo do Recife. Então, não são detalhes, não são coisas de menor relevância. A gente está falando de defesa do nosso patrimônio cultural e material, que diz respeito à nossa identidade como povo recifense. O Carnaval de Pernambuco é o melhor do Brasil, e é o melhor do Brasil porque nós nos dedicamos a ele, nós constituímos esse carnaval tão lindo, tão plural, tão diverso. E a gente não pode permitir que justamente as manifestações culturais populares sejam desrespeitadas e o carnaval se transforme em um grande palco de shows de artistas vindos de fora. Isso não é o nosso carnaval. O nosso carnaval é a nossa cultura tradicional, feita pelo povo do Recife e que pertence ao povo do Recife. Muito obrigada.